A frustração faz parte do desenvolvimento de todas as pessoas. Infelizmente, algumas pessoas como a OP não conseguem entender uma frase tão simples assim, até que seja tarde demais. Não se esqueça de se inscrever e dar like para mais vídeos como esse. Obrigado por vir. Fique com o relato. Assumi a culpa por um assassinato que minha filha cometeu. E eu me arrependo muito. Talvez essa seja uma confissão final, um último grito no vazio antes que tudo se feche. Talvez seja um aviso. Talvez seja apenas o som da minha própria voz ecoando no silêncio deste quarto alugado, porque o silêncio aqui fora é, de alguma forma, mais ensurdecedor do que o barulho constante da prisão. Faz pouco mais de um ano que voltei à vida fora das grades. A liberdade não desembarcou em comemoração. Não houve champanhe, não houve lágrimas de alegria, não houve abraços apertados. Chegou como um silêncio pesado, frio, o cheiro de ar limpo da cidade, cheio de fumaça de ônibus e comida de rua que parecia estranho, químico, depois de tantos anos respirando ar reciclado, o cheiro de desinfetante industrial e o odor metálico da desesperança. Saí da instituição correcional de mulheres com o mesmo corpo, mas com outra consciência, aquela que me acompanha todos os dias, que se senta comigo enquanto eu dobro lençóis na lavanderia, e me diz, sem dó, que o que eu fiz não foi salvação. Foi um erro. Um erro que apodreceu tudo que tocou, como uma única maçã podre no fundo de uma caixa. Eu sou uma mulher de 58 anos. Meu nome não importa. Eu sou um número de ex-detenta, uma estatística. O que importa é que, há 12 anos, eu era uma pessoa diferente. Eu era uma mãe solteira. E isso, para mim, era tudo. Era minha identidade, minha religião, minha desculpa para tudo. Minha filha, Ana. Meu mundo. Eu a tive tarde, aos 35, depois de anos de relacionamentos ruins e a sensação de que meu tempo estava acabando. O pai dela foi uma nota de rodapé na nossa história. Um homem charmoso e fraco que desapareceu antes que ela aprendesse a andar, assustado com a realidade da responsabilidade. Então, éramos nós duas. E na minha cabeça, eu tinha que ser tudo. Mãe, pai, protetora, provedora, amiga, confidente. E eu falhei. Falhei espetacularmente, não por falta de amor, mas por excesso dele. Ou pelo menos, o tipo errado de amor. Um amor que era mais sobre mim, sobre a minha necessidade de ser necessária, do que sobre ela. Ana sempre foi, demais. Desde criança. Ela não era má, não no sentido clássico de maldade que vemos nos filmes. Ela não torturava animais, não era sádica. Ela era um vácuo de empatia. Ela era pura impulsividade, um furacão de vontades. Ela não tinha freios internos. Aquela vozinha que a maioria de nós tem, que sussurra não, espere, pense nisso, isso vai machucar alguém. Qual é a consequência? Ela simplesmente não tinha. Ou se tinha, ela gritava até silenciar com o barulho de seus próprios desejos. Crescer com ela foi uma série de apagar incêndios. Eu era a bombeira particular dela. Aos 6 anos, ela roubou um batom caro da bolsa da minha irmã, a favorita dela, um Chanel vermelho. Quando confrontada, com batom borrado em todo o rosto e mãos, ela não chorou de culpa. Ela chorou de raiva por ter sido pega. Ela olhou para minha irmã, a tia que a mimava, e disse que a odiava. Eu me desculpei profusamente, paguei pelo batom, e disse a mim mesma que era apenas uma fase, que era espirituosa. Aos 12, ela foi pega pichando o muro da escola. Não era um grafite artístico. Era um desenho obsceno, cruel, sobre a diretora. Fui chamada na diretoria. A diretora, uma mulher cansada com olheiras profundas, me disse que Ana não mostrava remorso, apenas tédio por estar ali. Eu passei o fim de semana limpando o muro com ela. Ou melhor, eu limpei. Eu esfreguei o concreto sob o sol quente, o cheiro de thinner queimando meus pulmões. Ana ficou sentada na calçada, de braços cruzados, ouvindo música no fone de ouvido, reclamando que o sol estava estragando seu cabelo. Aos 14, ela fez algo que deveria ter sido meu grande alerta. Ela tinha uma melhor amiga, Sara, uma menina nova na cidade, tímida e que idolatrava a Ana. Sara fazia o dever de casa dela, emprestava dinheiro do almoço. Um dia, um garoto popular por quem Ana era obcecada disse que achava Sara esquisita. Naquele mesmo dia, Ana foi ao armário de Sara, pegou o diário dela e o leu em voz alta no refeitório. Ela leu as partes mais pessoais, mais humilhantes. Ela destruiu a menina. Quando eu soube e a confrontei, chocada, Ana apenas deu de ombros. Ela me disse, ela era chata, de qualquer maneira. Ninguém gostava dela. Ela superou. Não havia impulso ali. Aquilo foi cálculo. Foi crueldade. E eu a coloquei de castigo. E disse a mim mesma que as meninas podiam ser cruéis, que era coisa da idade. Aos 16, ela bateu meu carro.
Tinha saído escondida no meio da noite, sem carteira, bêbada. Bateu no portão de um vizinho, o Sr. Henderson. O estrago foi feio. O portão de ferro forjado estava torto, e a frente do meu Corolla estava amassada. Quando acordei às 2 da manhã com o Sr. Henderson gritando na minha porta, encontrei Ana no quarto dela, fingindo dormir. O cheiro de álcool e vômito no quarto dela era azedo. Eu menti para o vizinho. Eu disse que eu tinha batido o carro, que estava com insônia, que confundi o freio com o acelerador. Eu paguei pelo portão. Paguei pelo conserto do carro com o dinheiro que eu estava guardando para uma emergência. Eu gritei com ela. E ela gritou de volta. Ela me disse que eu era uma hipócrita, que eu não entendia nada, que ela me odiava. Naquela noite, ela fugiu. Voltou 3 dias depois, com fome e suja, mas não arrependida. Eu a coloquei na terapia. Eu a coloquei em aulas de arte. Eu a mudei de escola. Eu tentei tudo, mas eu sempre cometia o mesmo erro fundamental. Eu nunca deixava cair. Eu sempre estava lá, correndo, com o colchão. Eu me enganava achando que minhas regras protetoras e minha presença constante bastariam. Não bastaram. Eu não estava construindo uma cerca de proteção, estava construindo uma gaiola acolchoada, uma onde as consequências nunca entravam. E em uma gaiola acolchoada, você não aprende a andar. Você apenas se joga contra as paredes, sabendo que nunca vai doer. E então, veio a noite. A noite que redefiniu o tempo. A noite que partiu minha vida em duas. Há o antes e o depois. Ana tinha 20 anos. Ela ainda morava comigo, em teoria. Na prática, ela passava noites fora, andava com um grupo de jovens que se achavam donos da cidade. Eu não gostava deles. Havia uma energia de matilha neles. Uma arrogância vazia, uma crueldade casual. Naquela noite, ela teve uma briga feia. Não comigo, por incrível que pareça. Com o namorado da época, um garoto tatuado, tão perdido quanto ela. Ele a tinha traído, ou ela achou que ele a tinha traído. Não importava. A traição era apenas o gatilho. Ela voltou para casa como um trovão, pouco depois da meia-noite. Ela quebrou um vaso que tinha sido da minha avó, jogando-o contra a parede. Ela gritou que o mundo era injusto, que todos eram mentirosos, que ela ia matá-lo. Ela estava embriagada. De raiva, de orgulho ferido e, pelo cheiro, de uma garrafa inteira de vodka barata. Eu disse para ela respirar, para dormir. Eu usei minha voz de mãe. Ela me empurrou. Com força. Eu tropecei, bati o quadril na quina da mesa. Me deixe em paz, ela gritou. E saiu. Bateu a porta com tanta força que o retrato da minha mãe, a avó dela, caiu da parede e o vidro se estilhaçou. Eu deveria ter ido atrás dela. Eu deveria ter chamado a polícia. Eu não sei. Eu estava cansada. Meu quadril doía. Eu só varri o vidro. E fui para a cama. Eu pensei, ela vai voltar. Ela sempre volta. Acordei às 3 da manhã com o meu celular tocando. O toque que eu tinha para ela. Era ela. A voz dela não era de raiva. Era fina. Um fio de som. Mãe. Ela me disse que algo ruim tinha acontecido. Ela estava a 6 quarteirões de distância, em uma rua residencial tranquila, o tipo de rua com árvores grandes e gramados bem cuidados. Eu fui. De pijama, um casaco jogado por cima, e chinelos. A noite estava fria, com aquele cheiro de ozônio que antecede a chuva. Eu a encontrei. Ela estava encostada em um muro de tijolos, sob a luz amarela doentia de um poste. As mãos dela estavam sujas. De terra, de algo escuro. Havia um homem caído na calçada. Eu não entendi, a princípio. Meu cérebro não conseguia conectar as duas coisas. O homem. Eu corri até ele. Ele estava de bruços. Um homem de meia idade, com roupas de trabalho. Uma jaqueta azul, calça caque. Havia uma lancheira de metal caída ao lado dele, aberta, uma maçã rolando lentamente na calçada. Ele não estava se mexendo. Havia uma poça escura, quase preta sob a luz do poste, se formando ao redor da cabeça dele. Eu me virei para Ana. Ela estava tremendo, os olhos enormes, fixos, não no homem, mas em mim. Eu perguntei o que tinha acontecido. A história saiu em pedaços. Ela estava andando, chutando latas de lixo, gritando com a lua. Cega de raiva e álcool. O homem estava andando na direção dela, provavelmente voltando para a casa do turno da noite, para sua rua tranquila. Ele a viu, talvez tenha se assustado com o barulho, com a figura errática dela. Ele disse algo. Talvez, ei, moça, tá tudo bem. E Ana, no auge de sua fúria narcisista, no centro de seu próprio universo, viu aquilo como um ataque. Uma intromissão. Uma crítica. Ela gritou com ele. Quem você pensa que é? Meu pai.
Ele, provavelmente um bom homem, um homem que tinha filhas, tentou acalmá-la. Ele disse algo como você não devia estar na rua a essa hora, parecendo assim. E ela o empurrou. Ela agiu sozinha. O bando dela não estava lá. Não houve cúmplices. Foi só ela. Um gesto de pura, mimada e violenta impulsividade. Ela o empurrou. Com as duas mãos. Um empurrão forte, no peito. O homem, pego de surpresa, provavelmente cansado de um longo turno, tropeçou para trás. Não havia nada para se segurar. Ele tropeçou no meio-fio. Aquele meio-fio de concreto, com uma quina afiada. E ele caiu. O som. Ela me disse que o que ela mais lembrava era o som. Um som oco, molhado. Um som que não parecia humano. A parte de trás da cabeça dele batendo na quina de concreto. Ela disse que ele gemeu. Uma vez. Um som baixo. E depois ficou quieto. Ela ficou paralisada. Ela ficou olhando para ele por... Ela não sabia quanto tempo. Vendo a manca escura crescer. E então ela me ligou. Eu olhei para o homem. Eu toquei o pescoço dele. Eu não sou médica, mas eu sabia. Não havia pulso. Ou estava fraco demais para eu sentir. Ele ainda estava quente. Eu liguei para a emergência. Eu disse que tinha encontrado um homem caído. Eu dei o endereço. E então eu olhei para minha filha. Minha filha de 20 anos. Paralisada. As mãos sujas. A respiração como se ela tivesse esquecido de viver. Eu vi o pânico animal nos olhos dela. O medo de ser pega. E em um segundo, um único segundo, o universo se dobrou. Todo meu amor, toda minha proteção, toda minha falha em ensiná-la a ter consequências, todo meu ser de mãe que eu tinha construído por 20 anos, tudo isso culminou. Eu não pensei. Eu reagi. Eu vi a vida dela. Destruída. Prisão. Um registro. O fim. Eu senti uma vontade racional, visceral, animal, de tirar dela o peso do mundo. De colocar o colchão, pela última vez. O maior colchão de todos. Eu podia ouvi-las ao longe. Eu disse a ela para ir para casa. Vá para casa. Suba para o seu quarto. Lave as mãos. Lave o rosto. Coloque seu pijama. Vá para a cama. Você não estava aqui. Você estava dormindo. Você nunca saiu. Ela me olhou, confusa. Mãe, o quê? Agora, Ana, eu gritei, com uma voz que eu não reconheci. E ela foi. Ela correu. Eu a vi virar a esquina, uma sombra desaparecendo. Ela não olhou para trás. A polícia chegou. E ambulância. Luzes azuis e vermelhas pintando as árvores da rua. Eles me encontraram ao lado do corpo. Eu estava chorando. Lágrimas reais. De terror, de perda, de tudo. Eles me perguntaram o que eu vi. E foi aí que eu fiz. Eu tomei a decisão que mudaria nossas vidas. Eu confessei. Eu inventei uma história. Uma história plausível, eu achava. Eu disse que estava sem sono, que tinha saído para caminhar. Que o homem, que mais tarde eu saberia que se chamava Jorge Silveira, 52 anos, casado, pai de Lucas e Gabriela, um metalúrgico voltando do turno duplo na fábrica local, tinha me assediado. Que ele tinha dito algo vulgar. Que eu me sentia ameaçada. Eu disse que ele me agarrou. Mentira. Eu disse que o empurrei para me defender. Mentira. Eu disse que não queria matá-lo, que foi um acidente, que ele apenas caiu errado. Eu coloquei meu nome onde estava o dela. Eu aceitei os interrogatórios, os olhares de desprezo dos policiais, a algema fria no meu pulso. Eu vesti a culpa como quem veste uma roupa que não lhe cabe, imaginando que, ao fazer isso, estava salvando-a de destruir todo o resto. O Sr. Jorge morreu no hospital 3 horas depois. Hemorrhagia cerebral massiva. A minha história de legítima defesa era fraca. Eu não tinha machucados. Não havia testemunhas. As câmeras de segurança da rua eram de baixa qualidade, mostravam apenas vultos. Mostravam 2 pessoas, eu e ele, e uma caindo. E uma terceira sombra, Ana, correndo. Eu disse que a pessoa correndo era eu, em pânico, voltando para casa para ligar. Eles não acreditaram em mim. O promotor não comprou a legítima defesa, mas não podia provar o assassinato em 2º grau. Não havia premeditação. Nós fizemos um acordo. Lesão corporal seguida de morte. Eu peguei 12 anos. Os primeiros dias na prisão são borrão de desumanização. O cheiro é a primeira coisa que te atinge. Não é um cheiro ruim, exatamente. É um cheiro de nada. Um cheiro de lixívia, metal frio, suor velho, comida cozida demais e desespero. É um cheiro estéril que gruda na sua pele. O barulho nunca para. 24 horas por dia. Portas de aço batendo.
O grito de uma mulher no corredor. O zumbido constante das luzes fluorescentes, que nunca se apagam totalmente, apenas diminuem para um crepúsculo doentio. Eu fui despida, revistada, me deram um uniforme bege que cheirava alvejante e a 1000 outras mulheres. Eu me tornei um número. Minha colega de cela, uma mulher chamada Cida, estava lá por tráfico. Ela era velha no jogo. Ela me olhou de cima a baixo no primeiro dia e me deu as regras. Regra número 1. Não aceite nada de graça. Um sabonete hoje é um favor que você paga com sangue amanhã. Regra número 2. Não fale da sua família, não mostre fotos. Isso é munição. Regra número 3. Os guardas não são seus amigos. Nunca. Eu tentei justificar o que fiz. Nos primeiros anos, isso foi meu mantra. Eu repetia para mim mesma na minha cama de metal estreita, ouvindo Cida roncar: eu fiz isso por amor. Eu salvei minha filha. Eu dei a ela uma segunda chance. On a me visit Ava. No começo, toda semana. Era o que me mantinha viva. Ela chorava através do vidro grosso do visitório. Ela pressionava a mão contra o vidro. Ela me dizia que sentia muito. Ela me dizia que ia confessar, que ia me tirar dali. E eu, em meu papel de mártir, dizia a ela para não fazer isso. Para viver. Para fazer valer a pena. Faça isso valer a pena, Ana. Astud. Trabalho. Seja uma boa pessoa. Esse é o meu pagamento. E ela prometia: eu vou, mãe. Eu juro. Eu vou fazer você ter orgulho. Depois do primeiro ano, as visitas diminuíram. 2 vezes por mês. Ela tinha provas na faculdade que ela, eu descobri depois, mal frequentava. O choro parou. Ela começou a falar sobre coisas. O novo namorado. Uma festa que ela foi. Uma briga com uma amiga. Eu era ouvinte. Eu estava faminta por notícias do mundo exterior, por qualquer pedaço da vida dela. Eu passei 8 anos lá dentro. 8 anos. Eu pedi redução por bom comportamento. Eu perdi meus 40 e entrei nos meus 50. Meu cabelo ficou grisalho. Meus olhos desenvolveram rugas. Minhas mãos, de trabalhar na lavanderia da prisão, ficaram ásperas e grossas. Eu trabalhei na biblioteca da prisão nos últimos 4 anos. Foi minha salvação. E eu li. Eu li tudo. E eu observei. O tempo na prisão é lento. Ele não passa, ele se acumula. E nesse acúmulo, ele descasca suas justificativas, camada por camada, até que você fique nua diante da verdade. Meu mantra de eu fiz isso por amor começou a soar oco. Eu vi mulheres lá dentro. Mulheres que tinham feito coisas horríveis. Mulheres que, ao encararem suas próprias consequências, mudavam. Conheci a Teresa. Ela estava lá por atear fogo na casa do ex-marido abusivo. Ela quase o matou. Nos primeiros 3 anos, ela era só raiva, cuspindo fogo em todo mundo. Depois, ela entrou em um grupo de apoio a vítimas de abuso que também se tornaram abusadoras. Ela começou a escrever. Ela começou a entender o ciclo de violência em que estava. Ela começou a se responsabilizar, não pelo fogo, mas pela raiva que a levou até lá. Eu a vi ser libertada. Ela saiu de lá com os olhos claros. Eu vi que quem não enfrenta o erro tende a repetir o padrão. E as visitas da Ana, elas se tornaram superficiais. 1 vez por mês, se tanto. E então, nos últimos 2 anos, quase nada. Ela não falava mais sobre fazer valer a pena. Ela falava sobre como o aluguel era caro. Como o chefe dela era um idiota. Uma vez, ela veio me visitar usando uma jaqueta de couro que parecia cara. Eu não via couro de verdade há anos. Ela reclamou por 10 minutos sobre como o pagamento do carro dela estava atrasado. Mãe, é tão difícil. Você não entende. Eu olhei para ela, através do vidro. Eu olhei para as minhas unhas, quebradas e limpas. Eu olhei para as minhas botas de prisão, gastas. Eu olhei para a comida na minha bandeja. E eu não disse nada. Mas foi a primeira vez que o amor deu lugar a algo frio. Ela me mandava fotos. Ela em uma praia. Ela em um bar com amigas, sorrindo, segurando um coquetel. E eu estava lá, comendo comida sem gosto em uma bandeja de plástico, vestindo bege. A minha justificativa de amor apodreceu. E o que restou foi a verdade crua. Eu não a salvei. Eu a mutilei. Eu a protegi tanto que a privei de aprender. Eu roubei dela a única coisa que poderia tê-la tornado uma adulta, a consequência. A minha filha, livre lá fora, não teve o confronto com o espelho. Ela pode ter evitado a cela, mas evitou também a responsabilidade. Eu saí em uma manhã chuvosa de terça-feira. Ana estava lá, 20 minutos atrasada. Eu fiquei parada do lado de fora do portão, com minha caixa de papelão, sentindo a garoa fria no meu rosto pela primeira vez em 8 anos.
E eu me senti ridícula. De novo. Ela buzinou do carro, um modelo esportivo vermelho que eu não reconheci. Desculpe, mãe. O trânsito estava um inferno. Ela não saiu do carro. Ela destravou a porta do passageiro. Eu entrei, colocando minha caixa de papelão no chão. O carro cheirava a perfume caro e a um cheiro forte, adocicado. Ela estava diferente. Mais velha, claro. Mais dura. Havia linhas de impaciência ao redor da boca dela. Ela estava com 32 anos. Ela parecia entediada. Eu encontrei uma jovem que mantinha os traços de rebeldia, mas agora eles não eram fofos ou criativos. Eles eram patéticos. A mesma escapatória quando a vida pedia responsabilidade. Como você pagou por este carro, Ana? Eu perguntei. Minha voz estava rouca. Financiamento, mãe, relaxa. Eu tenho um ótimo emprego. A mentira era fácil. Suave. Ela tinha conseguido um emprego em uma startup de tecnologia, ela disse. Ela pagava um aluguel pequeno em um apartamento com uma amiga. Ela sorria quando precisava. Mas quando o assunto tocava na vítima, eu tinha pesquisado. Na biblioteca da prisão, eu tive acesso a jornais antigos. O senhor Jorge Silveira, o homem que perdeu a vida por causa de um empurrão impensado. E eu li o obituário dele. Pai amado de Lucas, 18, e Gabriela, 14, marido devotado de Maria Silveira por 25 anos. Ele era um metalúrgico. Ele era voluntário na igreja local. Ele gostava de pescar. Um homem bom. Um homem que voltava para casa para seus filhos. Quando eu mencionei o nome dele para Ana, no carro, ela quase bateu. Mãe, pelo amor de Deus, por que você está trazendo isso à tona? Agora? Eu mal te vejo, e você quer falar disso? Ela desviou o olhar. Ela aumentou o volume da música eletrônica que estava tocando. Ela nunca procurou a família. Ela nunca mostrou remorso público. Ela nunca doou para um fundo de caridade em nome dele. Ela continuou a acreditar, ou a fingir acreditar, que a noite foi um acidente que não precisava ser desfiado até o fim. O que mais me corrói é saber que o Sr. Jorge era inocente. Ele não tinha nada a ver com os problemas dela. Eu carreguei a culpa na esperança de proteger minha filha da ruína, e o preço foi a justiça negada à família Silveira e a educação moral negada a ela. O primeiro ano de liberdade foi tenso. Eu arrumei um emprego em uma lavanderia industrial. O trabalho é quente, úmido e honesto. Eu dobro lençóis de hospital o dia todo. O cheiro de alvejante é familiar. Eu moro em um pequeno quarto alugado no porão de uma casa. Eu tentei reparar, na medida do possível. Eu não podia trazer o Sr. Jorge de volta. Mas eu podia, eu não sei. Eu trabalho como voluntária nos meus dias de folga em um centro comunitário que apoia famílias de vítimas de violência. Udobro panfletou. Eu sirvo café. Ouço. Eu me sento no fundo de um grupo de apoio e ouço. Eu ouço histórias de dor, de perda, de raiva. E em cada rosto de luto, eu vejo a senhora Maria Silveira, uma mulher que eu nunca conheci, mas cuja vida eu ajudei a destruir. Eu propus à minha filha, com limites firmes, que ela enfrentasse tarefas que impliquem consequência. Eu pedi a ela: Ana, venha comigo. Seja voluntária. Só uma vez. Eu não tenho tempo, mãe. Estou exausta do trabalho. Eu pedi a ela: Ana, vamos doar para o fundo de bolsas dos filhos dele. Eu descobri que eles criaram um. Mãe, eu mal consigo pagar meu aluguel. Você está louca? Além disso, isso foi há anos. Você quer que eles me encontrem? Há um padrão que se enraizou. Se alguém limpa a sujeira por ela, por que mudar? O arrependimento que carrego não é por ter ido para a prisão, eu merecia ir, por ter mentido para a polícia, por obstrução da justiça. O arrependimento é por ter lhe tirado a chance de crescer. Ela não foi moldada pela dor do erro, foi poupada por uma mãe que queria consertar tudo com a própria carne. Percebi, tarde, que criar também é permitir que eles paguem um preço quando erram, que se reergam com as próprias mãos. Ao assumir a culpa dela, eu a mantive pequena. Eu a mantive uma criança. E agora, o final desta história patética. Há 2 semanas, eu recebi uma ligação. Desta vez, não era da Ana. Era de um detetive. Minha garganta fechou. Meu estômago despencou. O cheiro de alvejante na lavanderia me sufocou. Eu achei que eles tinham descoberto. Depois de todo esse tempo. Mas não era sobre o Sr. Jorge. O detetive me perguntou se eu era a mãe de Ana. Ele me disse que ela tinha sido presa. Eu senti nada. Apenas um frio. Uma dormência. Eu perguntei o porquê. A voz do detetive era cansada. O mesmo cansaço da diretora da escola, anos atrás. Fraude, senhora. Fraude eletrônica.
appropriatio indebita. Parece que ela estava desviando dinheiro da empresa dela. Muito dinheiro. A startup. O carro esportivo. As rupees caras. O bônus enorme que ela mencionou. Ela não tinha mudado. Ela apenas tinha ficado mais sofisticada. Ela trocou a violência física e impulsiva pela violência de colarinho branco, calculada. A semente que eu vi aos 14 anos, com a amiga Sarah, tinha finalmente florescido. Eu fui à audiência de fiança. Eu me sentei no fundo. O tribunal cheirava carpete sujo e pânico. Ela me viu. Ela estava de uniforme de prisão laranja, o que a deixou pálida. Os olhos dela se arregalaram. E então, eles se encheram de esperança, de expectativa. Ela esperava que eu corresse, que eu hipotecasse meu futuro, o pouco que me resta, para pagar a fiança dela, que eu contratasse um advogado. Ela esperava que eu colocasse o colchão. Eu olhei para ela. Minha filha, minha criação. Uma mulher de 33 anos, parecendo uma adolescente mimada e assustada, fazendo beicinho para o juiz. E eu fiz a única coisa que eu poderia ter feito. Eu me levantei. Nossos olhos se encontraram. O dela, implorando. O meu, eu não sei. Vazio, talvez. Eu me virei e saí do tribunal. Eu ouvi ela gritar meu nome. Mãe, mãe, não. Spear. Eu não parei. Eu não sei o que vai acontecer com ela. Eu suponho que ela será condenada. É uma quantia grande. 6 dígitos. Ela vai para a prisão. E agora, a parte mais doente e amarga de tudo isso. Eu senti alívio. Um alívio terrível, que me enche de vergonha. Eu estou aliviada que ela foi pega. Porque agora, finalmente, ela vai para o único lugar que pode salvá-la. O lugar que eu roubei dela. Ela vai ter que encarar o espelho. Ela vai ter que conviver com as consequências. Ela não terá mamãe para limpar a sujeira. Eu fui para casa, para o meu quarto no porão. Eu me sentei na minha cama dura. O alívio durou 1 hora. E então, o vazio. O trabalho não estava terminado. Eu tirei o colchão, sim. Mas Ana, no tribunal, não parecia arrependida. Ela parecia traída. Por mim. Na cabeça dela, a narrativa que ela construiria na prisão não seria sobre sua fraude. Seria sobre como sua mãe a abandonou. Eu ainda era protagonista da história errada dela. Eu percebi. A única maneira de dar a ela o espelho real não era apenas abandoná-la. Era mostrar a ela o que responsabilidade real significava. E, mais importante, eu tinha uma dívida. Uma dívida com Jorge Silveira, com Lucas e Gabriela, e com Maria. Minha voluntária de café não era suficiente. Era uma penitência covarde. Na manhã seguinte, eu me vesti com minhas melhores roupas, uma calça preta e uma blusa que comprei no brechó. Eu peguei o ônibus. Eu não fui à delegacia que prendeu Ana. Eu fui à delegacia do meu antigo bairro, a que investigou o caso de Jorge há 12 anos. O prédio era o mesmo. O cheiro de café queimado e papel velho era o mesmo. Eu esperei na recepção. Uma policial jovem me atendeu. Em que posso ajudar, senhora? Minha voz tremeu, pela primeira vez em anos. Eu disse, eu preciso falar com um detetive, da divisão de homicídios, sobre um caso arquivado, o caso de Jorge Silveira. Eles me fizeram esperar. Um detetive mais velho, de cabelos grisalhos e olhos cansados, me chamou para uma sala. O caso está fechado, senhora. Foi legítima defesa que deu errado, certo? ASRA. Ele checou os papéis. A senhora foi condenada e cumpriu sua pena. Eu me sentei na cadeira de metal. E eu respirei fundo. Eu menti, eu disse. O detetive levantou os olhos. Eu menti no meu depoimento. Eu obstruí a justiça. Eu não o matei. E eu contei tudo, desde o início. O batom, o muro da escola, o carro, a noite, o empurrão, a minha mentira, a prisão, as visitas, a fraude da minha filha. Eu falei por 1 hora. O caos. A incredulidade. O detetive mais velho chamando um promotor. Eu estou escrevendo isso do meu quarto. Eu fui acusada. Falso testemunho. Obstrução da justiça. Cumplicidade após o fato. O estatuto de limitações para o assassinato em si, para Ana, é complicado. Mas para os meus crimes, eles são bem claros. Eu estou em liberdade condicional, aguardando meu próprio julgamento. Eu será condenada. Eu vou voltar para a prisão. Talvez por menos tempo, mas eu vou voltar. E a Ana, a minha confissão, teve um efeito colateral. A fiança dela foi permanentemente negada.
A minha confissão, detalhando seu padrão de vida de manipulação e sua falta de raízes morais, foi usada pela promotoria dela para prová-la um risco de fuga e uma mentirosa patológica. Elas estão ambas no sistema. E aqui está a amargura. O gosto de cinzas. Eu fiz isso. Mas por quê? Eu leio os jornais. A advogada da Ana, uma defensora pública, está tentando usar a minha confissão para ajudá-la. A narrativa dela? Ana é uma vítima de uma mãe instável e controladora. Uma mãe com síndrome de Munchausen por procuração que agora está tentando destruir a filha por ciúmes. A ironia. A amargura final. Eu percebi. Eu fiz isso não para salvá-la, nem para me salvar. Eu fiz isso pela senhora Maria Silveira. Pelo senhor Jorge. Eu fiz isso porque a verdade, por mais feia que seja, precisava ser dita, mesmo que fosse tarde demais. Eu não sei se minha filha vai crescer. Eu não sei se ela vai me perdoar. Honestamente, eu não me importo mais. O arrependimento que carrego não é por estar indo de volta para a prisão. É por não ter feito isso há 12 anos. Eu não me importo se esse relato afetar no meu caso, já que estou em liberdade condicional. É que eu preciso falar isso para alguém, e a única pessoa que eu tinha era minha filha. Obrigado pela atenção. E espero que aprendam a nunca tomar as dores e culpa dos outros para si. Vejo vocês em alguns anos, eu espero. Fim do relato. Foi bom ver que ela reconheceu seu erro crítico na criação da sua filha. Embora tenha sido um pouco incômodo ter demorado tantos anos para isso. Se você é pai ou pretende ser, não adianta proteger seu filho do mundo. Uma hora você não vai estar mais ao lado dele, e se ele não aprender a lidar com o mundo com você, terá que lidar com o mundo sozinho de uma forma mais árdua e complicada. Então leve esse relato como um exemplo para a vida. Se você gostou do vídeo, eu ficaria muito grato se você considerasse se inscrever, dar like e até mesmo ativar as notificações para ver os próximos vídeos. Muito obrigado por chegar até aqui, espero te ver na próxima.